Um cara totalmente comum é puxado para uma realidade completamente nova, o mundo da magia. E para piorar, ele descobrirá que as coisas que está fazendo podem não ser tão boas quanto ele pensava. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história de O Portal Secreto, um filme de comédia e fantasia lançado em 2023. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Em um ambiente sombrio e repleto de portas, um pequeno dragão tenta escapar da perseguição de um ancião que quer capturá-lo. Só que assim que ele olha para trás, o ancião se depara com um outro homem trancando a porta para aprisioná-lo ali. Em resposta, o velho lança uma magia contra o sujeito, mas já era tarde demais. Muitos anos depois, numa típica manhã em Londres, Paul enfrenta inúmeros problemas chatos. Ele dorme demais, os cadarços de seus sapatos se rompem, a torradeira quebra e além de tudo, ele tem que se apressar para uma entrevista de emprego. Após descer do ônibus e finalmente chegar na fila do local, um estranho idoso chamado Monty se aproxima alegando conhecer Paul do tempo da faculdade e faz ele sair da fila. No entanto, Paul claramente não o reconhece e tenta voltar rapidamente para a fila da entrevista, que dessa vez já está bem maior. Só que nesse momento, um cachorrinho rouba o cachecol de Paul e força o cara a persegui-lo até um beco. Porém do nada, o cachorro some e uma porta com a inscrição candidatos aparece. E vendo isso, o cara decide entrar. Lá dentro, Paul encontra uma sala cheia de objetos estranhos e sentada no sofá estava uma mulher chamada Sophie, que também aguardava a entrevista enquanto assiste a TV. Paul se senta ao lado dela e tenta puxar um papo, mas suas tentativas de iniciar uma conversa não dão muito certo. Então ele decide só assistir TV para tentar se atualizar sobre a empresa. No entanto, ele ainda não sabe qual é a função para a qual está se candidatando, apenas que a empresa se chama Wells & Co. e o folheto da mesa não oferece muita ajuda, já que tem apenas a frase, se sentindo sortudo. De repente, algumas risadas são ouvidas e o Sr. Turner aparece depois de dispensar outra candidata. Turner chama Paul pelo nome e pede que o siga, algo surpreendente, já que ele conhece seu nome sem nem ter perguntado. E aí, juntos, eles sobem as escadas até o escritório principal, onde o chefe Wells está esperando acompanhado dos membros do conselho, Van Spee, Casimir e Judy. Durante a entrevista, eles fazem uma série de perguntas a Paul, que tenta responder da melhor maneira possível, mas sem deixar de se sentir confuso e desconfortável com a situação, dando umas respostas que o fazem parecer incompetente. Além disso, Paul é distraído pelas rachaduras no papel de parede. Então, os entrevistadores perguntam o motivo de sua distração, e Paul diz que vê o mapa de Londres na parede, algo que surpreende Wells. Porém, fora ele, ninguém parece entender muito bem o que o garoto quis dizer. Sentindo o clima estranho, Turner manda o cara embora, dizendo que já ouviram o suficiente. E ao sair do prédio, Paul encontra o cachorro com seu cachecol, praticamente como se estivesse esperando por ele. Momentos depois, Paul chega em casa e fica chateado ao saber que seu colega de quarto está se mudando, e isso acaba resultando em uma discussão sobre o aluguel. Até que de repente, alguém empurra uma carta pelo buraco do correio, e levando em conta que nunca havia informado seu endereço, Paul fica chocado ao ver que vinha da empresa Wells. A surpresa só aumenta quando a carta anuncia que Paul passou na entrevista e que deveria chegar pela manhã, o que o enche de alegria. No dia seguinte, Paul se arruma todo e vai para o trabalho com um ânimo nas alturas. Logo ele chega no endereço indicado, que era um local grande e com uma porta que parecia ter algo de místico. Assim que entra, a recepcionista Rose o cumprimenta e não revela a natureza do trabalho. De repente, Wells e os membros do conselho aparecem e dão bom dia para Paul e Rose, dando a entender que todos ali são como uma família. E depois deles saírem, a mulher entrega uma caneca escrita destinada a ser medíocre para o jovem, e Turner logo aparece ali. E assim, honestamente, acho que ninguém chegaria a suspeitar se alguma dessas coisas acontecessem separadamente, mas poderia ter levantado uma luz vermelha na mente de Paul quando deu a entender que ele já era conhecido, quase como se estivesse sendo observado. Porém não dá para culpá-lo, afinal ninguém realmente chegaria a pensar isso, pois quem seria tão especial a ponto de ser vigiado há anos apenas para se tornar funcionário de uma empresa específica, né? A única coisa que Paul pode fazer agora é ficar de olhos bem abertos e pesquisar para ver se acha algo. Mas enfim, voltando pro filme, o Sênior leva o novato através de diversas áreas do prédio, enquanto explica que a empresa se trata de um escritório de advocacia muito respeitado e inovador, que entrará para a história. E enquanto passam por uma área em reforma, Turner demonstra muita preocupação com o grampeador no chão, instruindo Paul a contorná-lo com cuidado e não entrar em pânico, algo bem estranho. Juntos, eles continuam percorrendo escritórios estranhos, incluindo um com um enorme mapa e muitos telefones, onde Paul acredita ter visto Monty. Depois disso, eles também passam por uma sala cheia de máquinas de escrever, onde Turner explica que de forma alguma Paul deveria ficar na empresa depois do expediente. Em seguida, os dois passam por outra sala com vários tubos, e Turner explica que o jovem não deveria trazer um computador para a empresa, pois eles são irrelevantes e nem funcionam dentro dessas paredes. Mas Paul não consegue entender para o que tudo aquilo servia, e Turner se esquiva de responder todas suas milhares de perguntas. E após um tempo, os dois finalmente chegam ao escritório mais particular, onde Sophie também aguarda, já que ambos se tornaram estagiários e são menos importantes que ácaros, segundo o próprio Turner. E antes de sair, Turner promete que alguém lhes dará tarefas logo logo. Quando os dois ficam a sós, o clima fica estranho, e Paul bebe de uma vez só um copo inteiro de
de café quente, apenas porque a garota diz não gostar do cheiro. E devido ao nervosismo, Paul não para de falar sobre sua vida, bebidas e tentar conhecer a garota, e sua timidez torna a impressão de Sophie menos pior. De repente, uma criatura estranha corre no canto dos olhos deles e faz Paul se levantar da cadeira. Ele se aproxima para ter uma visão melhor, mas percebe que é apenas um rato comum. Nesse momento, Rosie aparece e entrega a eles uma espécie de mapas, explicando que devem marcar as localizações com depósitos de bauxita, e antes de ir embora, a recepcionista parece dar em cima do jovem. E pra quem não sabe disso, a bauxita é a fonte natural do alumínio, o terceiro elemento em maior abundância na crosta terrestre, atrás do oxigênio e do silício. Mas mesmo com sua elevada quantidade, não há notícias acerca da ocorrência de alumínio metálico na natureza, e todo o alumínio feito em escala comercial deriva dela. Paul fica confuso com o que deve fazer, e Sophie dá uma rápida explicação. Assim, os dois passam a manhã inteira examinando os mapas. Quando dá a hora do almoço, eles param para comer, e ao descerem, Sophie diz que deseja tomar café, algo bem estranho, já que momentos atrás ela afirmou não gostar da bebida. Então eles se encontram com Judy e vão a um parque, só que no meio do caminho uma tampa de esgoto é aberta, e um frasco é jogado para fora, sendo imediatamente pego por Judy. Ela explica que a mulher no banco está lendo um livro chamado Reparação, e que quando ela chegar na parte em que o personagem cai na fonte, Sophie precisa sinalizar para ela. Intrigada com isso, Sophie pergunta a Judy como poderia saber em que ponto do livro a mulher está, mas Judy ignora e sugere que ela fique escondida nos arbustos enquanto observa de longe. Então Sophie se concentra e consegue ver o que a mulher está lendo, algo bem impressionante. Assim que a leitora chega na parte certa do livro, Sophie faz o sinal combinado, e Judy move o dedo, fazendo o homem sentado próximo à fonte cair na água de repente. Vendo isso, a mulher corre para ver se estava tudo bem, e um romance igual ao dos doramas coreanos se inicia. Após isso, Judy elogia Sophie por ter feito um bom trabalho, e explica que os pais do homem haviam gasto muito dinheiro para arranjar um casamento com a mulher no banco, e que deveria acontecer de maneira aparentemente natural. E com essa intervenção, eles vão acreditar que tudo aconteceu por destino, e terão uma boa história para contar. Paul fica chocado com tudo isso, e pergunta o que está acontecendo. E aí Judy explica que Sophie é uma vidente, uma pessoa com poderes mentais, praticamente um professor Xavier. Judy finalmente fala sobre a verdadeira natureza da empresa. Acontece que a maioria dos funcionários da Wells possuem habilidades mágicas, ou seja, eles são feiticeiros que usam sua magia para atender aos clientes, em troca de pagamento. E embora Sophie seja apenas uma estagiária, ela já está em um nível muito mais avançado do que Paul. Por isso, Judy decide levá-la junto. Por outro lado, Paul retorna ao escritório do sótão e faz um lanche enquanto observa os mapas. Só que ao mover a sua mão para tirar as migalhas, ele sente uma estranha sensação na palma, e curioso com isso, o cara começa a passar a mão sobre o mapa, e percebe que o papel está mudando sob seus dedos. Nesse momento, Wells entra no escritório, e diz para Paul continuar olhando em frente, enquanto explora o mapa com a palma. De repente, uma corrente elétrica percorre os dedos de Paul, apontando para a localização dos depósitos de bauxita, e assim fica claro que Paul também possui habilidades sobrenaturais, que lhe permitem detectar onde certos objetos estão. E aí, empolgado com essa descoberta, Wells leva Paul para seu próprio escritório, atravessando uma sala cheia de impressoras. Ele explica que o que fazem ali é ajudar as pessoas sem que elas saibam, seja descobrir o amor ou a gravidade, e que a empresa está enfrentando uma crise e precisa de um adivinhador para ajudá-las a superá-la. E ele acredita que Paul possa ser esse adivinhador. Já no escritório, Tanner também aparece para conversar. Os três começam a contar a respeito de seus pais e sobre o passado, mostrando que eles têm muito em comum, meio que para criar uma conexão. E é dito que o próprio pai de Wells, que foi o fundador da empresa, o forçou a assinar um contrato que venderia sua alma para controlá-lo para sempre. E aí, compreendendo que Paul deseja provar o seu valor, Wells lhe passa uma importante tarefa de encontrar uma porta portátil, um dos objetos mais poderosos do mundo, e que pode se camuflar para ficar escondido, mas pede fortemente que mantenha essa missão em segredo. Paul aceita a tarefa, só que antes que possa solicitar pistas ou mais detalhes, o cara é afastado do escritório, e a única dica é que o portal está no prédio da empresa. E aí, totalmente motivado, Paul começa a procurar a porta em cada andar da empresa, tocando em cada parede, janela e porta, mas sem sucesso. Até que ele é interrompido por Vanna Spee, uma mulher que os cabelos mágicos se movem enquanto fala. Ela é bem simpática e está intrigada no motivo de Wells estar interessado no jovem. Ela diz ser contra a magia ilegal, e também fala muito bem de Wells, mas contrariando suas palavras, seus cabelos mágicos soletram cuidado. Então ela se despede e vai embora. Só que em outra parte do prédio, uma porta se fecha e some, como se nunca estivesse ali. Tudo bem que já ficou claro que Paul não é uma pessoa inteligente, mas por autopreservação ele já deveria ter percebido que claramente existe algo de estranho acontecendo nesse lugar. Desde a forma como Wells e Tanner tentam manipulá-lo para criar uma conexão emocional, até a hora em que fica claro que Spee tem algumas ressalvas contra o CEO. Afinal, suas palavras não podem admitir, mas seu cabelo deixa claro que ela tem algo contra o próprio chefe. Isso deveria ser uma grande bandeira vermelha para Paul. Mais tarde, em casa, Paul tenta dormir, mas é repentinamente despertado por Casimir. O poder de Casimir é controlar sonhos, tornando essa experiência uma ilusão. Ele mostra um desejo forte em saber por que Wells contratou Paul, mas Paul mantém
o segredo como prometido. E aí, frustrado, Casimir usa sua magia para distorcer a perna de Paul, fazer seus dentes caírem e suas orelhas crescerem descontroladamente. E apesar de ser apenas um sonho, Paul fica aterrorizado e acaba revelando a verdade. Com isso, Casimir se prepara para sair e explica que a porta portátil tem o poder de abrir o banco dos mortos, cujo único destino é a morte. No dia seguinte, Sophie vai ao trabalho e encontra Rose dando beijos e lambidas em um grampeador. Enquanto isso, Paul continua sua busca no prédio da empresa e depara-se com a inscrição Banco dos Mortos, com uma seta desenhada no chão, formada por grampos. Seguindo a direção indicada pela seta, Paul desce as escadas e suas mãos reagem à energia nas paredes, revelando uma arte mágica impressionante. Eventualmente, ele descobre um porão mal iluminado, com uma porta de enrolar que possui um aviso dizendo somente goblins. E apesar disso, Paul decide abrir a porta, mas ao entrar encontra apenas um depósito comum. Só que antes que possa explorar mais o local, Tanner aparece e o expulsa, alertando que ele não tem permissão para estar ali e o aconselha a desistir antes que algo terrível aconteça. Enquanto isso, Sophie ainda está trabalhando com Yuri, que continua recebendo mensagens das mãos que emergem dos esgotos. Yuri explica que essas mãos pertencem aos goblins, que têm trabalhado com os feiticeiros por anos e são capazes de observar os humanos sem serem detectados. E para a missão do dia, Yuri faz com que Sophie coloque em uma loja um papel indicando que um animal de estimação está perdido. Surpreendentemente, o animal perdido é Duncan, o cachorro que roubou o cachecol de Paul. Só que enquanto as duas voltavam para a empresa, Yuri fala que Tanner e Wells parecem estar tramando algo nas escondidas e que Paul pode ter algo a ver com isso. E quando Sophie começa a ficar confusa com o que escutou, Yuri percebe que a garota pode estar escondendo algo. Ao mesmo tempo, Paul continua sua busca pelo prédio, mas não tem sucesso e decide retornar ao seu escritório. E lá, ele encontra Tanner discutindo com Sophie sobre um problema com seu contrato, mas a garota insiste que não tem nada de errado. No final do dia, Sophie acaba se sentindo mal após comer um monte de alcaçuz, mesmo que tenha afirmado anteriormente que não gostava desse doce, igual com o café, praticamente como se estivesse tendo seus desejos manipulados. Vendo isso, Paul decide levá-la em um pub para beber algo e limpar a boca, e durante a conversa, acabam discutindo sobre como estão as coisas no trabalho, e Paul revela que recebeu uma tarefa secreta. Ouvindo isso, Sophie se mostra preocupada, e diz que o cara deveria ter mais cuidado com Wells, pois todos sabem que a reforma da empresa pode ter mais coisa do que parece. E além disso, ela diz que Yuri pensa que o CEO fez algo contra o próprio pai, mas Paul prefere acreditar que ele é querido pelo diretor. No dia seguinte, Paul se encontra com Casimir nas escadas da empresa, mas o homem age como se nunca tivesse o visto desde a entrevista. E mais tarde, enquanto desce as escadas, o jovem se encontra com Monty, que admite tê-lo distraído de propósito no outro dia, para que ele fizesse a entrevista com essa empresa em vez da original. Monty tenta impedir que Paul passe, porém não tem sucesso, já que o jovem insiste em voltar ao misterioso quarto que viu no dia anterior. Ao chegar lá, Paul usa suas habilidades e percebe que as coisas ali dentro do quarto são ilusões, e imediatamente atravessa a porta, chegando em outra sala cheia de artefatos mágicos e estranhos espécimes. Depois de explorar um pouco, Paul encontra um grampeador no chão, e ao tentar pegá-lo, acaba sendo repelido por alguma força misteriosa. E aí, usando de seus poderes, ele tenta novamente, e descobre que o espírito de um goblin velho, feio e machucado habita no objeto. Estranhamente, o goblin aponta para uma direção específica antes de desaparecer, e Paul concentra seus poderes em suas mãos, fazendo com que finalmente consiga trazer a porta portátil para fora de sua camuflagem. Completamente curioso, Paul atravessa a porta, e no momento em que fecha, a porta portátil se transforma em uma toalha, e ele aparece em outra parte do prédio. Lá ele ouve vozes vindas de um escritório. Ao espiar, ele descobre que Wells está falando sobre o desaparecimento do antigo chefe da empresa, além de outras coisas. Paul fica chocado ao descobrir que Wells estava envolvido na distorção de almas humanas, usando os funcionários da empresa como cobaias em experimentos. O pior é que eles estavam sendo vigiados pelo crachá, assim como Sophie, que foi totalmente influenciada pelo contrato e passou a gostar das coisas que odiava. É dito que Wells deseja vender isso para todos os que têm interesse em influenciar as pessoas, para assim conseguirem votos ou clientes. Então, Paul fica desesperado para sair dali, e como a porta estava trancada, ele pega a toalha no chão e recita as palavras toque toque, fazendo com que a porta apareça. Com isso, o cara entra rapidamente e fecha o portal, aparecendo em uma loja de conveniências. E caramba, exatamente como eu disse, as vontades de Sophie estavam sendo manipuladas, e apesar de não ser muito esperto, fica claro que Paul finalmente entendeu que está sendo usado para algo muito horrível, uma coisa que ele não pode deixar acontecer de maneira alguma. Além disso, baseado nas palavras de Tanner, se algo der errado é certeza que o jovem sofrerá bastante. Na verdade, mesmo que ele entregue o portal, tem uma grande chance de que ele seja pagado por saber demais, e as chances dele sair vivo dessa história estão diminuindo. Afinal, seu rival é um feiticeiro de muito talento, que provavelmente poderia localizá-lo em qualquer lugar do mundo se quisesse. Então, Paul pega a toalha e volta para a empresa, onde se depara com Van Spee, que deseja saber o porquê o garoto está agindo como se estivesse fugindo, mas ele a ignora e corre para seu escritório, onde arranca o crachá espião de Sophie para explicar a situação, falando que ela estava sendo controlada e tudo mais. Aí, para comprovar a história, ele mostra a porta portátil. Depois, Paul recita o feitiço para abrir a porta, e os dois acabam em um espaço estranho
estranho com várias portas portáteis em todas as superfícies, porém eles escutam alguém gritando lá dentro e saem rapidamente. Depois de saírem, ambos leem novamente o rótulo, aprendendo que devem declarar o destino antes de abrir a porta. E aí eles tentam novamente e conseguem se teleportar para o apartamento de Paul. Obviamente, Sophie fica animada com a possibilidade do poder da toalha e começa a levá-lo para visitar lugares ao redor do mundo. Os dois viajam para o Egito, para o Alasca, surfam na Jamaica e testemunham uma aurora boreal. E enquanto continuam a trabalhar, eles aproveitam para viajar mais, sempre que tem uma folga ou não são observados. E nesse meio tempo, Sophie vê duas irmãs se reencontrando, graças ao cartaz que ela pendurou. E aí, à medida que passam mais tempo juntos, eles se conectam e se aproximam cada vez mais. Até que em um momento de sinceridade na praia, Paul diz a Sophie que gosta dela. Ouvindo isso, Sophie admite que também sente algo por ele, mas lembra que assinou um contrato de alma e não tem certeza se seus sentimentos são genuínos. E juntos, eles concordam em encontrar e destruir o contrato. Por isso, voltam à empresa através da porta portátil, mas precisam esconder a toalha rapidamente. Quando Tanner entra no escritório de surpresa, o cara percebe que os dois estão com um portal, os instrui a abandoná-lo e sumirem, pois talvez assim teriam uma chance de ficarem vivos. Só que antes de irem embora, Paul e Sophie planejam voltar para buscar o contrato dela. Quando escurece, eles retornam secretamente ao prédio da empresa, só que a porta portátil não os leva ao escritório de Wells, e na verdade deixa eles em uma sala de impressoras. Lá, os dois descobrem que o Wells secretamente adicionou acordos de alma a contratos comuns, como contratos de academia e aluguel, fazendo com que as pessoas vendam suas almas sem perceber. Então eles escutam ruídos, e ao avistarem um grampeador no chão, seguem os sons e sombras em movimento até a macabra sala de mapas, onde papéis voam em volta de um pequeno lixo pegando fogo. Ali tem uma criatura nas sombras comendo pizza. Isso assusta Paul e faz ele abrir novamente a porta portátil, na tentativa de chegar ao escritório de Wells. Porém, a porta os conduz a um porão escuro com a inscrição Banco dos Mortos no chão. Com isso, Sophie se lembra de algo e checa seu contrato. Nas entrelinhas, fica claro que qualquer um que assinar o contrato terá sua alma roubada, e seus instintos e desejos serão controlados pela empresa. Nesse momento, eles voltam a ouvir ruídos e ver olhos brilhantes nas sombras. Por isso, decidem sair através de um túnel sinistro. Só que no fim do túnel, eles se encontram com um grupo de goblins. Por conta do pânico, ambos fogem e acabam atrás da porta exclusiva para goblins, de onde Tanner surge repentinamente. É revelado que o cara é um goblin metamorfo e o líder do clã dos goblins. Enquanto repreende Paul e Sophie por não terem seguido seus avisos, Wells também aparece. Ele ordena que Tanner e os goblins saiam, mas Tanner se recusa, argumentando que sem a ajuda dos goblins, os feiticeiros são inúteis. Isso gera uma discussão, e Wells usa sua magia para transformar alguns goblins em materiais de escritório, e aí sem perder a chance, Paul e Sophie abrem a porta portátil para escapar, mas esquecem da importante regra de que quem fecha a porta fica com ela, e consequentemente Wells agarra a porta para ganhar o controle. Com isso, a dupla fica presa em um espaço com várias portas, e de repente escutam a voz de John Wells, o pai de Humphrey Wells. Paul se lembra que John tem um contrato que deveria permitir que ele controlasse seu filho, mas o cara explica que não pode usá-lo, pois o contrato de alma precisa ser depositado no Banco dos Mortos para ter efeito, algo que não foi feito. E aí, ainda pensando que tinha uma chance, Paul se concentra em usar seus poderes para achar uma saída. Tudo isso enquanto Sophie conversa com John, e descobre que Wells atraiu seu próprio pai para esse lugar, usando um filhote de dragão como isca, e que aprisionou ele ali, pois esse é o único lugar capaz de manter um grande mago. Após muito esforço e várias quedas, Paul finalmente encontra a saída. Sem perder tempo, o trio sai e chega na rua. Com seu ânimo nas alturas, o Sênior os leva de volta à empresa, e vendo isso, Rose recebe seu antigo chefe com alegria, ao ver que ele finalmente retornou. E quem diria, né? Perder o portal e acabar no Nether foi o que deu uma chance para que pudesse contra-atacar o Wells e conseguir sua liberdade. Além, é claro, de impedir que o mundo fosse totalmente controlado por um pequeno grupo de pessoas cheios de granas. Se bem que isso já é um pouco assim, né? Mas poderia ser pior. A melhor chance que eles têm no momento é, sem dúvidas, levar esse contrato de alma até o Banco dos Mortos, que é algo que eles vão fazer, mas levando em conta que o Wells é forte e tem os goblins do seu lado, a melhor escolha seria chamar os outros membros do conselho e contar com a ajuda deles, pois já ficou claro que eles não sabem dos planos de Wells e que provavelmente são contra. Mas continuando, John decide ir com Paul e Sophie levar o contrato de Wells ao Banco dos Mortos e diz que Rose deve ir buscar o seu marido. O grupo vai rapidamente pelas escadas, onde observam os goblins movendo todos os contratos de alma. E enquanto o trio está escondido observando a situação, Wells aparece e revela o seu pai com uma forte magia. Devido a isso, uma feroz batalha se inicia. Eles trocam dezenas de ataques mágicos e acabam destruindo o ambiente ao redor, causando pânico entre os goblins. E aí, conforme a bagunça se espalha pelo ambiente, Paul e Sophie tentam se aproximar sorrateiramente para levar o contrato até o Banco dos Mortos. Mas Paul é derrubado e capturado por um grupo de goblins. Vendo isso, Sophie tenta usar seus poderes para pedir a ajuda de Jory, só que os goblins também avançam em sua direção. Totalmente desesperado para salvar Sophie, Paul enfrenta os goblins e acaba ficando preso em uma rede. Nesse momento, Rose aparece com um grampeador e o joga para John, que usa sua magia e liberta Arthur, o goblin que estava preso dentro do objeto. Sem perder tempo,
Rose revela sua verdadeira forma de Goblin e corre para encontrar seu marido. Com essa situação é revelado que os dois são os pais de Tanner, e aproveitando a distração, Wells ataca seu pai e o prende novamente com magia. Vendo isso, Paul tenta atacar o Wells, mas sua magia é rápida e o afasta. De repente, os outros membros do conselho chegam e tentam impedir o Wells, mas ele os mantém afastados, ameaçando finalizar o próprio pai. Então ele prende Sophie com uma magia e exige que Paul entregue seu contrato de alma em troca da vida dela. Sophie se comunica telepaticamente com Paul, dizendo que ninguém acreditava ver uma saída do Nether, aquela sala cheia de portas, mas que Paul foi lá e criou uma. Por isso, nada deveria impedi-lo de criar o próprio portal móvel com seus poderes. E aí, com muita concentração e esforço, Paul cria várias portas à sua frente, e finalmente se joga em uma que parece ser de metrô. Ele emerge em outra parte do prédio, e anda por um corredor até chegar no banco dos mortos. Lá, Paul fala com a atendente e entrega a carta com a assinatura de Wells. Assim que tudo é oficializado com um carimbo, Wells perde seus poderes, e é preso imediatamente por seu pai. Além disso, Sophie recupera o portal. Uma porta é criada para o Nether, e John tranca seu filho lá dentro como vingança pelo que ele passou nos últimos anos. E depois disso, as instruções do uso da toalha são rasgados, garantindo que a porta nunca mais se abrirá. Vendo isso, Sophie fica preocupada com Paul, afinal não teria como trazê-lo de volta. Porém, nesse momento, Paul aparece com seus poderes e entrega o contrato de alma para ela. Os dois se beijam e comemoram a vitória. Após isso, Paul joga a toalha em um caminhão de lavanderia para evitar que ela caia em mãos erradas. No final, o conselho oferece empregos permanentes a Sophie e Paul, que aceitam com alegria. E usando a telepatia aprimorada, que agora pode até mesmo ouvir pensamentos, Sophie garante a Paul que seus sentimentos são genuínos, e os dois dão as mãos. Só que enquanto isso, a toalha acaba em um hotel, onde uma camareira acidentalmente pronuncia as palavras toque toque. Fala galera, qual poder você gostaria de ter? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.